Saiu a primeira convocação de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira e é sobre isso que falaremos agora. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, o canal cresce a cada dia, muito obrigado pela confiança e bora falar da convocação do Ancelotti. Mas antes da gente falar, eu queria aqui passar os nomes para vocês verem, né, vocês relembrarem o nome. Então, assim, só para relembrar quem são os convocados, né? Então, ele convocou Alisson, Bento e Hugo Souza do Corinthians para goleiros. Defensores, Alexandro Ribeiro, que para mim foi a grande surpresa da convocação, né? Ele que joga no Lille e nunca jogou no Brasil, jogou por clubes portugueses. O Beraldo do PSG, Marquinhos também do PSG, Léo Ortiz do Flamengo e Danilo também do Flamengo. Nas laterais, Alexandro do Flamengo, Carlos Eduardo da Inter de Milão, Wesley do Flamengo e Wanderson do Mônaco. No meio-campo, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Andrei Santos, né, que é do Chelsea, mas está emprestado por Strasbourg, Casemiro, voltando à seleção, Ederson da Atalanta e Gerson do Flamengo. E no ataque, Estevão, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Essa foi a convocação de Carlo Ancelotti, ok? E aí eu queria mostrar um negócio aqui para vocês, né? Se a gente tirasse a carinha do Ancelotti aqui, colocasse a do Diniz, colocasse a do Dorival, eu e muitas pessoas criticaria muito essa convocação. Mas muito, muito mesmo. Por vários motivos. E alguns dos motivos eu vou falar aqui. Porém, a gente tem que lembrar que o Ancelotti não é esses treinadores que já passaram na seleção brasileira, correto? Então, esse para mim é o principal ponto e eu vou explicar o porquê que eu acho que ele convocou esses jogadores e o porquê que eu acho que, assim, o que eu imagino na cabeça do Ancelotti, ok? Hã, a gente tem poucas convocações até a Copa do Mundo, tá? Pouquíssimas convocações. E dessas convocações, são 4 jogos de eliminatória, né, que ainda faltam, e algumas datas Fifas até antes da Copa. E vamos ser sinceros que eu não acredito que o Ancelotti seja um cara que conhecia profundamente o futebol praticado aqui no Brasil, ok? Obviamente que alguns jogos ele deve ter assistido tal, mas não é um cara que deve ter uma profundidade no Brasileirão. Então, o que, que eu imagino na cabeça do Ancelotti que ele deve estar? Eu acho que nesse primeiro momento, e até por isso eu não vou criticar a convocação, alguns nomes realmente eu não entendi, mas assim, é, eu acho que ele convocou primeiro aqueles que ele conhece. Então a gente pega o Alisson, ele conhece, né? Pô, da Europa. O Alexandro Ribeiro, acredito que ele deva conhecer, deve ter assistido, deve ter visto alguma coisa, provavelmente do campeonato da Ligue 1. O Beraldo Marquinhos, o Danilo, o próprio Alexandro. Então, assim, eu acho que a grande maioria dos jogadores da Europa ele convocou porque ele conhece. E alguns que, mesmo não em boa fase, ele eu acho que chamou para verificar como que tá o cara. Um caso deles para mim é o Richarlison, porque se a gente analisar o ano do Richarlison no Tottenham, a temporada no Tottenham, ele não merecia ser convocado. Então eu acho que é muito mais uma coisa do Ancelotti olhar e falar, pô, esse cara eu conheço, comigo ele rendeu no Everton, pô, sabe, talvez na minha mão vá render legal. E outros casos também que assim me chamam muito a atenção. Então, por exemplo, uma insistência que eu não entendo, mas eu quero ver como o Ancelotti vai, é o Danilo. Danilo, cara, eu de verdade, assim, eu tenho uma dificuldade absurda, e não é porque o Ancelotti convocou que eu acho que agora eu vou virar e falar: "Não, o Danilo deveria ser convocado", e eu acho que o Danilo não deveria ser convocado.
Quem mais que eu acho aqui na lista que, putz, para mim, acho que os dois casos assim mais gritantes para mim é o Danilo e o Richarlison, que eu acho que não estaria na minha lista. Mas o que, que eu imagino a cabeça do Ancelotti? Eu imagino que assim, ele tem pouco tempo de trabalho, não é como clube, seleção. Seleção são poucas datas FIFA e além dessas datas FIFA são períodos curtos de treinamento. Então eu acho que ele vai usar muito essas primeiras convocações, porque todo mundo sabe que o Brasil já tá na Copa. Preocupação não é o Brasil estar na Copa, o Brasil ir para a Copa. O Brasil já está na Copa, né? É impossível o Brasil ficar fora. Acho que mesmo se o Brasil perder os 4 jogos que ainda faltam, o Brasil vai para a Copa, sabe? Porque é muito ruim, é muita vaga e os outros times também são muito ruins das eliminatórias. Então, assim, o Brasil já está na Copa. Então, eu acho que ele, assim, chamou esses 23, vai olhar, vai analisar esses 23 e eu até acredito que na próxima convocação já deva ter pelo menos uns 10 nomes diferentes, porque eu acho que o principal objetivo do Ancelotti é imaginar o quê? Eu preciso montar o meu grupo de 23. E aí depois eu vejo esquema tático, depois eu vejo tal. Mas eu acho que ele vai focar muito, muito, muito no grupo de 23, em quem que ele vai convocar ali, acho que em maio, provavelmente, do ano que vem, para a Copa do Mundo. E eu acho que esse é o raciocínio dele, e eu talvez faria a mesma coisa. Então eu acho que ele vai testar muitos desses jogadores, vai conhecer esses jogadores, e depois ele vai ver, porque assim, eu não acho, o Ancelotti não me parece ser o cara que, por exemplo, se ele convocar o Richarlison e o Richarlison continuar rendendo o que ele tá rendendo no Tottenham, eu acho que ele não vai continuar no grupo. O Richarlison não vai continuar no grupo. Então, eu acho que assim, uma convocação mediana, mas assim, com muitos nomes já batidos, como já tinha de outros técnicos. Acho assim, se você falasse, putz, poderia ter sido um pouco mais ousado, acho que poderia ser mais ousado. Mas eu acho que ele tá dentro do que ele imagina, porque o Ancelotti, ele é um cara conservador. Até nas decisões dele do Real Madrid, ele é um cara conservador. Tanto é que eu acho, se eu tivesse que apostar, eu acho que ele vai pensando com a cabeça do Ancelotti, não é o que eu, Rafael, faria, ok? Pensando com a cabeça do Ancelotti, eu imagino que ele deva começar, por exemplo, o Alisson no gol, com absoluta certeza. O Hugo Souza também é um cara que, assim, ele vem numa boa fase, mas eu não sei se eu convocaria, ok? Acho um baita goleiro, mas eu acho que em muitos momentos ele falha. Alguns lances, mas eu acho assim. Mas como teste, ok. Então, eu acho que, pensando com a cabeça do Ancelotti, Alisson na zaga, eu acredito que ele vai de Marquinhos e Danilo. Marquinhos e Danilo. Nas laterais, acho que a lateral esquerda é onde eu fico mais na dúvida se ele vai de Alexandre ou de Carlos Augusto. Na lateral direita, eu tenho certeza que ele vai de Wanderson, a não ser que o Wesley coma a bola nos treinamentos. Eu acredito um meio-campo da seleção brasileira que ele deva começar com Casemiro, Andréas Pereira e Bruno Guimarães. Eu acho que o Andréas Pereira um pouco mais ali para frente, né, junto com o Bruno Guimarães, e o Casemiro mais fazendo aquela função de primeiro volante. E no ataque, eu vejo, obviamente, o Vinícius Júnior, Rafinha, até o Rafinha, assim, eu não sei se ele vai tentar fazer com que o Rafinha seja aquele cara que, como joga no Barcelona, e aí eu fico na dúvida entre Matheus Cunha e Richarlison. Pela fase, por justiça, o Matheus Cunha faria mais sentido como titular da seleção brasileira. Mas talvez ele tenha, talvez até por conhecer tudo, talvez ele coloque o Richarlison até para aquela coisa de conhecer o cara tudo, e o Richarlison lembrando que ele jogava nessa posição com o Tite em 2022, né? Ele era o 9 da seleção brasileira. Então, eu acho que esse vai ser basicamente o time. Eu acho que o Carlos Ancelotti, a gente não pode esperar uma grande revolução, nomes completamente diferentes, eu acho que é isso. Acredito que a próxima convocação, eu não sei como que volta, quando que volta o Militão, quando que volta o Gabriel Magalhães. Tem a questão do Paquetá, que eu não sei se talvez, se ele for, se ele não for punido,
Talvez ele possa ser um cara que possa surgir no meio-campo. O próprio Neymar é um outro nome. O Endrick, que dessa vez estava machucado, não sei se o Carlo Ancelotti vai. O próprio Rodrigo também, que o Ancelotti gosta muito no Real Madrid, eu acho que também vai aparecer na próxima convocação. Então, o que eu acho que vai acontecer nesse momento é isso. Ele vai tentar montar um grupo de 23 jogadores e vai fazer muitas experimentações, vai observar muitos treinamentos, vai assistir bastante jogo agora do Brasil. E eu acho que o grande objetivo dele é o quê? Instalar um esquema tático na seleção brasileira, que os jogadores saibam o que cada um faz e, além disso, ter um grupo ali coeso, um grupo que ele acredita. Me preocupa ainda. Duas coisas me preocupam muito na seleção brasileira: laterais e o meio-campo de criação. Na lateral, quando você pega assim dos quatro, eu não vejo nenhuma unanimidade como a gente tinha no passado. Então, assim, o Carlos Augusto fez uma boa, vem fazendo uma boa temporada no na Inter de Milão, tanto é que a Inter de Milão está na final da Champions. O Alexandro, acho que, ontem contra o Palmeiras, por exemplo, fez uma baita partida, especialmente no lado defensivo da bola, que é uma coisa que o Ancelotti gosta. O Wesley, acho que é um cara, talvez, dos quatro laterais, eu acho que ele é o que melhor, é o mais tenha recursos técnicos. O Wesley eu gosto bastante dele, mas ele fez uma partida muito boa, a primeira na seleção brasileira, e depois ele caiu muito na segunda partida que ele fez contra a Argentina, ele não foi bem. E o Wanderson, que assim, eu prefiro o Wesley ao Wanderson. Para mim, o Wesley é um lateral melhor que o Wanderson. E eu não vejo nenhum cara de criação na seleção brasileira. E isso é uma coisa que me incomoda. E aí eu não sei se ele vai recuar um pouco Rafinha, se ele pensa talvez no Neymar fazer essa função, se tá esperando a questão do Paquetá, mas hoje a gente não tem nenhum meia. Se você olha os convocados, talvez o Ederson ali, mas assim, meia, assim, sabe? Aquele cara que você fala assim, puta, esse vai ser o meu titular na meia, a gente não tem esse cara hoje na seleção. A gente não tem esse cara. Então, assim, isso me preocupa. Isso me preocupa. Me preocupa menos porque é o Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti ele vai montar uma seleção muito, muito, muito forte defensivamente. É o que eu acho que ele vai fazer. E explorando muito os contra-ataques, especialmente pelas pontas, especialmente com Rafinha e Vini Júnior. Era só ver, até lembra, tinha um meme que até falava: ah, o esquema do Ancelotti é joga no Vinícius Júnior. Então eu acho que ele vai construir algo, vai tentar fazer com que a seleção seja uma seleção mais parruda, uma seleção que marca melhor, mas que tenha uma saída de contra-ataque muito rápido. Sabe, o Real Madrid cansou de jogar, cansou de ganhar jogos na Champions League, inclusive especialmente contra o Manchester City, assim, meu. Manchester City lá, tal, puta, Vinícius Júnior na ponta, tal, puta, um contra-ataque rápido, pagou, sabe? Então, eu vejo, assim, ele mais ou menos montando uma seleção dessa forma. E o Brasil tem bons zagueiros, né? Assim, especialmente, para mim, os dois melhores estão machucados, que é o Militão e o Gabriel Magalhães. Eu não gosto muito do Marquinhos. O Beraldo, para mim, também me estranhou um pouco a convocação, mas eu acho que aí deve ser a observação dele na Europa, porque o Beraldo é reserva hoje no PSG. O Léo Ortiz vem fazendo uma boa temporada. O Danilo, eu já falei sobre isso. E o Alexandro Ribeiro é um cara que eu vi, cara, pouquíssimo dele, assim, sabe? Então não posso falar, puta, acho um absurdo a convocação dele, porque, cara, ele joga no Lille e eu assisti pouquíssimos jogos dele na Ligue 1, por exemplo. Mas, assim, como eu falo, essa seleção com outro técnico me causaria calafrio. Com Diniz, com Dorival, com Ramon Menezes. Esses 23 me causaria calafrio. Com o Ancelotti não me causa. E aí é a hora que a gente vê o técnico, né? Então eu espero que a seleção brasileira comece bem, comece uma nova era. Eu acho que a CBF continua sendo um lixo por tudo que faz, mas assim
nós brasileiros, quando a gente vai para uma Copa do Mundo, a gente não tem culpa de ter a CBF como a nossa confederação, e nem quem manda lá. Então, assim, eu quero muito que dê certo o Ancelotti, eu quero muito que ele traga o Hexa, independente dos vermes que tem na CBF. Então vamos ver esse início de trabalho, vamos ver esses 2 primeiros jogos, vamos ver como que ele vai fazer a transição para a segunda convocação, quem desses 23 vai continuar na, na próxima convocação. Eu acho que ele vai apostar muito nos caras que ele conhece, especialmente no time titular. Então, assim, eu de verdade, assim, na minha cabeça, eu vejo 2 treinadores, como que eu posso dizer? 2 jogadores que eu acho que esses 2 mais 9, que é o Casemiro e o Vinícius Júnior. Para mim, esses são intocáveis na seleção do Ancelotti, mas intocáveis. Eu acho que o resto você pode até mudar. Talvez o Alisson também não mude, mas eu acho que, cara, eles serão a base do Ancelotti. E aí depois você vai complementar com o Rafinha, você vai complementar com outros caras, né? E algumas coisas são importantes a gente também dizer, né? O Matheus Cunha é um cara que eu já critiquei muito, mas, cara, fez uma grande temporada pelo Wolverhampton. Tanto é que tá indo pro Manchester United. Espero eu que dessa vez o Manchester United não acabe com mais uma carreira de um atleta, né? Então é só você ver, não só brasileiros, o quanto de, assim, a quantidade de jogadores que vão mal no Manchester United é uma grandeza. É só você pegar o McTominay, que acabou de ser campeão lá no Napoli, jogando pra caramba no Napoli, e o Antony, cara, que não jogou absolutamente nada, virou meme no Manchester United e comeu a bola no Betis, né? Então, assim, eu tô muito curioso para saber como o Ancelotti vai montar essa seleção brasileira, sabe? E eu tenho meu palpite. Volto a repetir: Alisson, Marquinhos, Danilo, Alexandro e Wanderson. Casemiro, Bruno Guimarães, Andréas Pereira, Vinícius Júnior, Rafinha. E aí a minha maior dúvida, eu tenho dúvida na lateral, Alexandre e Carlos Augusto, e tenho dúvida no Matheus Cunha e Richarlison. Mas eu acho que ele vai começar com o Matheus Cunha pela fase, que até seria mais justo de titular. Ali como mais um 9, apesar que no Wolverhampton não jogou tanto como 9, né? Ele saía bastante. Mas é isso, pessoal. Me fala aqui o que você achou da convocação. Você gostou da convocação? Você não gostou da convocação? O que você acha que o Ancelotti começou mal? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de me seguir. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.